Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu assunto de hoje é sobre sinais flogísticos, que é um assunto um pouquinho comum com o flebite, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Você sabe a diferença da flebite para os sinais flogísticos? Ambos provenientes, de uma inflamação, no caso da veia, na parede da veia. O que diferencia do sinal flogístico para uma flebite? Que o sinal flogístico é nada mais dizendo que seu corpo, o seu corpo está com algum problema mais naquela inflamação, onde existe um agente agressor, podendo ser uma colonização bacteriana, por exemplo, onde essa flebite ela já está num nível de grau mais alto que existe. E além desse nível alto, ela já está tendo um pouquinho já daquela característica de infecção. Esse agente agressor, que pode ser uma bactéria, pode ser um outro tipo de situação que possa ali ocasionar a lesão, tá? Ela geralmente é feito um mecanismo de ação em cima dela, no caso do sinal flogístico, com um agente inflamatório que nós falamos que é o flogógeno, Ele age o que? Ele age mediando ali, ele faz o que? Mediador químico, ele libera substâncias químicas naquela inflamação, onde ele vai começar a fazer uma situação de melhora no organismo que está sendo infectado, por exemplo, tá? Esse flogógeno, ele libera dois tipos no caso de mediadores químicos, que seria de ação rápida e de ação prolongada. Como o nome já diz que é o de ação rápida, esse agente inflamatório ele já libera logo imediato, praticamente, entrando com esse agente agressor, já fazendo o que? Já fazendo o seu papel, no caso de diminuição ali da inflamação, mas ele libera substâncias que seria o que? A serotonina e a histamina, que nada mais do que ele faz uma vasodilatação local e também aumento da sensibilidade. Ele começa a ficar com aquela característica já de uma inflamação um pouco aguda, Fica avermelhado, fica sensível. E isso é uma das características desse mediador. E o mediador químico de ação prolongada, ele vai agindo, conforme esse processo de inflamação, no agente agressor, até que esse agente seja eliminado por completo. Ele vai liberar diversas substâncias, como bradicinina, progastigminina também, e são várias substâncias que vai, com o tempo, isolando aquela inflamação, No caso, ele vai liberar também leucócitos, que vai fazer toda aquela parte, do combate àquela infecção local e fazendo a diminuição, daquela inflamação e infecção. A característica comum do sinal flogístico, você pode notar de algumas situações, ele parece um pouco uma flebite, só que a diferença dele é que o sinal flogístico em si, ele vai liberar substâncias que, por exemplo, plasma, células mortas, em consequência, no caso da luta daquelas substâncias químicas referentes na inflamação. Ele vai tentar o quê? Vai tentar destruir aquela colonização bacteriana e o corpo vai eliminando por si só essas substâncias até que a situação melhore ou que tenha que tirar o catéter ou o dispositivo para realmente cortar a situação de infecção. E por isso, falando dos sinais flogísticos, existem os sinais flogísticos e os cardinais, são 5 sinais, que nós falamos, que são característicos desse tipo de situação. Se você não conhece, no caso de identificar como é que é um sinal flogístico, eu vou explicar daqui a pouco para vocês como é que faz, tá? Como é que também que se situa, e a gente encontra bastante esse tipo de sinais flogísticos em pacientes geralmente críticos que ficam de longa estadia em unidades de terapia intensiva, que fazem a utilização de catéteres venosos centrais por uma permanência aí praticamente indeterminada, ficam bastante tempo com aquele dispositivo e por diversos fatores ocasiona esse tipo de colonização. Pode ser por uma asepsia ou a técnica também que não foi feita corretamente durante a inserção. São vários fatores, que nós vamos juntando que pode ocasionar esse tipo de situação. Você conhece os sinais flogísticos? Vamos ver agora? Existem também 5 sinais clássicos do processo inflamatório, chamados de sinais flogísticos ou cardinais. O primeiro sinal é o edema, que é causado principalmente pela fase exudativa, produtiva e reparativa, por causa do aumento do líquido e de células. Em seguida é o calor, que vem da fase vascular, onde a hiperemia arterial, que é o aumento do volume sanguíneo no local e, consequentemente, há um aumento de temperatura local. Já o rubor é a vermelhidão, que também decorre da hiperemia.
A dor é originada por um mecanismo mais complexo que inclui a compressão das fibras nervosas locais devido ao edema. E finalmente a perda da função, que é decorrente do edema, principalmente em articulações, impedindo a movimentação, e a dor, que dificulta as atividades locais. Nós temos alguns cuidados de enfermagem relacionados aos sinais flogísticos que também podemos evitar, ou caso quando já ocasionou, né, esse sinal flogístico, o que nós poderemos, né, fazer para diminuir esse tipo de situação. O mais importante, né, que nós sempre falamos, como eu falo nos outros vídeos, né, é uma coisa que muita gente esquece, mas é importante. A lavagem das mãos antes e depois do procedimento são essenciais porque ajuda a evitar, né, no caso da passagem da contaminação da sua mão para um par de ferro, para um instrumental, para uma gaze, pelo que seja o material que você vai utilizar naquele momento, que seja num campo esterilizado, tá? No caso de treinamento, é sempre importante, né? Se você está fazendo o seu curativo no seu dia a dia, uma hora você vai pegar aquela prática, aquela rotina que você tem, mas é sempre bom estar aperfeiçoando suas técnicas, que pode acontecer de alguma situação acabando ultrapassando um passo, e isso pode acabar contaminando o seu campo, né? E você acaba não percebendo, e isso vai afetar com a sua técnica que você está utilizando, fazendo o curativo e passar mesmo assim a contaminação para o catéter do paciente. No caso, se já teve a colonização, né, o paciente já está com sinal flogístico, qual é o primeiro sinal clínico que apresenta no paciente? Primeiramente é a temperatura. Você vai começar a observar conforme você está com o paciente, a temperatura começa a aumentar, pode apresentar sinais de bacteremia, o paciente começa a se tremer todo. Se o paciente está consciente, ele vai se queixar de dor, que é um dos sinais também, que a febre, conforme aumenta, ela começa a sua musculatura começa a trabalhar mais. Então, a dor também faz parte, né, dessa situação, no caso do sinal clínico da bacteremia, porque você está fazendo sua tensão muscular. Ele vai se queixar de dor além da temperatura. Então, se você está vendo que um paciente está apresentando essa temperatura constantemente, mesmo que você já pediu para o médico avaliar, fez a medicação, não abaixa de jeito nenhum, pede para o médico ou para o enfermeiro avaliar, no caso, o catéter. Pode ser que tem casos que o sinal flogístico ainda não está aparente, né? No caso, o plasma do interstício não está saindo, mas tem um sinal ali no começo de uma flebite, parece uma flebite, mas já é um sinal flogístico por causa da colonização bacteriana. Sob a avaliação dos mesmos, se constatam que já tem o início de um sinal flogístico, é interessante e importante retirar esse catéter e cortar a ponta dela, né, no caso do método totalmente asséptico, para não, né, no caso de contaminar o que já está contaminado, porque se vai fazer uma leitura depois no laboratório, eles vão pegar aquela bactéria naquela pontinha e vai encaminhar para o laboratório sob a prescrição médica. O médico vai fazer uma prescrição para encaminhamento de cultura de ponta de catéter, que isso, infelizmente, ainda é comum, pode acontecer e o médico solicitar esse tipo de exame. Geralmente demora alguns dias para fazer esse resultado de exame sair, e dependendo, né, do método do grano, né, do exame, eles vão captar que tipo de bactéria que está ali colonizada na ponta do catéter. Além de você saber que tipo de bactéria, você está cortando aquele tipo de inflamação em outros lugares que pode ocasionar outro sinal flogístico. Então, se já teve uma positivo de um sinal flogístico, retirou a ponta do catéter, é recomendável o médico passar outro catéter em outra região, ou se situar por um acesso periférico com o catéter de PICC, isso é a critério deles, né, sobre avaliação também. Realizando os curativos é sempre importante, não somente no curativo, mas assim, você tá com o médico num procedimento da passagem do catéter central. Acontece muitas vezes dos próprios médicos esquecerem, né, de fazer as suas lavagens das mãos pelo aquele método de mecanismo de estar automático, chega por exemplo, numa UTI, não lava a mão, vai no paciente, vai ver que o paciente tem, eu vou passar um catéter no paciente. A gente tem sempre o bundle, tá? Que seria o quê? Seria um controle interno num setor para realização de todos os procedimentos estéreis. A gente vai fazer um checklist. Quem está com o médico para passar esse catéter, ele não vai fazer o bundle. Quem vai fazer
é um colega que está à parte, que está ali para ao auxílio a mais, se precisar, né, de pegar algum material. Então sempre é importante e interessante ter esse tipo de controle que é o bundle que nós falamos, tá? Para averiguar se está todos os procedimentos, desde a lavagem das mãos, no caso de aparamentação correta, utilização de máscaras, asepsia, no caso no local corretamente, todos esses itens feitos são checados, né? E por fim, acabando esse tipo de checagem, vai ser enviada a CCIH, que é a Comissão, né, de Controle de Infecção Hospitalar, para próprio controle no caso das infecções desses catéteres. Então, se você vê um médico que chega, não faz realiza essa lavagem das mãos, já chega, já pega o material, já começa a montar, primeiramente pede, né, para o médico, para lembrar ele de lavar as mãos primeiramente, mesmo que seja com álcool gel. Se não está aparente com sujidade, faça isso, mas é importante porque apesar, né, de ser uma barreira a menos que nós chegamos a uma contaminação, muitas pessoas não dão importância a isso porque elas falam que não estão com a mão aparente de sujidade, elas estão com as mãos limpas, mas esquecem que os micro-organismos são invisíveis a olho nu e muitas partes, né, do nosso setor são impregnadas com vários tipos de bactéria, pode passar por movimentos cruzados, né, o paciente já está um certo tempo lá com uma contaminação, a pessoa vai fazer um tipo de manuseio, de curativo, deixa o material em cima do balcão, não limpa, aí tem um paciente do lado que chegou, que está com acesso central, fazendo o curativo tudo certinho, e vai contaminando um para o outro até chegar um momento que o médico vai fazer um procedimento, passa a mão no balcão e leva a contaminação para o paciente. Então são fatores importantes no caso de evitar de um sinal flogístico aparecer. E se já apareceu, é evidente, né, no caso da situação de um paciente que não vê que não tem jeito, pela sua mobilidade, sua situação, né, no física, fazer os critérios para evitar que espalhe essa contaminação em outras regiões do corpo. São os cuidados básicos que eu passo para vocês. Qualquer dúvida relacionada aos sinais flogísticos, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Eu convido vocês também a ver o vídeo sobre a flebite, para quem não viu, que eu abordo um pouco sobre esse assunto, ainda dou um pouco de exemplos também de cuidados com a flebite, para evitar que venha por sinal flogístico. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.